Hoje a gente vai mergulhar numa lição bem poderosa de Um Curso em Milagres. É uma ideia que parece simples, né? Mas que tem um poder imenso de transformar a maneira como a gente encara o sofrimento. A lição é essa mesma. Isso não precisa ser assim. Pois é só isso. A promessa central e, uau, quase radical desta lição está nessas poucas palavras. Pensem bem no que isso quer dizer. É uma afirmação direta de que a dor, a tristeza, a ansiedade, nada disso é uma sentença. Não são estados permanentes ou inevitáveis. São, no fundo, uma escolha. Tá, mas isso leva a gente a uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito. Se o sofrimento é uma escolha, por que a gente continua escolhendo sofrer? Para responder a isso, a lição primeiro vai lá na raiz do problema, sabe? Tenta diagnosticar a origem desses sentimentos. E a resposta, segundo o texto, aponta para digamos, um culpado específico. Uma parte da nossa mente que o texto chama de ego. Vamos então explorar o que ele chama de o espelho escuro do ego. Então, o que é esse tal de ego, de acordo com o curso? O mais importante de entender é que ele não é quem a gente é de verdade. Pensem nele como uma identidade falsa, um truque, que sobrevive mostrando uma imagem toda distorcida de nós. A única missão dele é se proteger, se preservar, mesmo que para isso ele precise impedir que a gente veja a realidade como ela é. E olhem só que interessante essa comparação. Ela mostra bem esse conflito interno que acontece dentro da gente. De um lado tem a visão do ego. É como olhar para um espelho sujo, um vidro escurecido, sabe? As imagens são distorcidas. Do outro lado tem o que o texto chama de a face de Cristo, que aqui não é literal, claro, simboliza a nossa verdadeira natureza, a percepção da verdade, refletindo a nossa perfeição. A ideia toda é que o nosso sofrimento vem, basicamente, de escolher olhar para o espelho errado. Ok, então se o problema é olhar para o espelho errado, a solução parece óbvia, não é? É escolher olhar para o outro. E é exatamente disso que vamos falar agora. A escolha de mudar de ideia. E aqui tem um ponto que é nossa fundamental. O texto diz que a mudança real não vem de fora para dentro. Sabe aquela coisa de tentar mudar o comportamento para ver se o sentimento muda? Pois é, o curso diz que isso não funciona. O poder de verdade está na decisão interna de simplesmente mudar de ideia. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Parece meio abstrato. Bom, o curso dá um processo, uma espécie de passo a passo. Primeiro, é preciso olhar para dentro com honestidade e investigar os próprios pensamentos, aqueles que não estão alinhados com uma visão mais elevada. Depois, identificar o que faltou pensar, sabe? Quais pensamentos de verdade não estavam ali. E por último, o passo decisivo, o ato consciente de alinhar a nossa mente com essa perspectiva superior, que o texto chama de a mente de Deus. Ok, vamos trazer isso mais para perto da nossa realidade. Como é que essa ideia de mudar de ideia funciona com emoções que todo mundo sente? Vamos focar em duas bem comuns, a tristeza e a ansiedade. Vamos começar pela tristeza. Segundo o texto, ela aparece quando a gente sente que nos falta alguma coisa, aquele sentimento de privação. A solução radical que ele propõe é reconhecer que essa privação é criada pela nossa própria percepção. Claro, isso não é para diminuir a dor de uma perda real, de forma alguma, mas é para oferecer uma nova forma de olhar para a nossa reação a essa dor. O poder de cura estaria então na decisão simples, mas muito profunda, de decidir de outra forma. E a ansiedade? Bom, ela é identificada como um produto da instabilidade do ego. O ego é meio caprichoso, volátil. Então a ansiedade não é uma força de fora que não dá para controlar. A resposta aqui é a vigilância. É como se a gente se tornasse um vigia dos próprios pensamentos, sabe? Observar os pensamentos ansiosos, mas sem se agarrar a eles, sem se identificar com eles. É possível escolher ativamente não seguir o que o ego dita. Agora a gente chega numa das emoções mais pesadas, talvez a mais destrutiva de todas, a culpa. E para ela, a lição oferece um remédio bem específico. É o tema da nossa próxima parte, a expiação pela culpa. O ponto central aqui é bem direto. A culpa não pertence ao nosso eu verdadeiro. É uma experiência exclusiva do ego. A expiação, nesse contexto, não é sobre sacrifício. É mais como um mecanismo divino para desfazer os erros de percepção do ego, nos libertando desse peso todo. Mas atenção, isso não é um processo passivo. O texto deixa bem claro que a expiação precisa da nossa participação ativa e consciente. É preciso mudar a nossa percepção sobre os outros, retirar deliberadamente o nosso apoio ao ego e, o mais importante, deixar de entregar o comando da nossa mente a ele. Curar emoções individuais faz parte de um objetivo ainda maior. Vamos olhar agora por quadro geral.
o fim do domínio do ego. O curso usa uns termos que podem confundir um pouco, como a segunda vinda de Cristo. Mas aqui o significado é totalmente psicológico, é interno. Não tem nada a ver com o evento físico no mundo. É sobre o que acontece dentro da mente. É o momento em que o ego perde o poder, o seu domínio acaba, e a mente finalmente volta ao seu estado natural de paz. E essa é, talvez, a metáfora mais poderosa de toda a lição. A nossa natureza verdadeira é ser um espelho da verdade. Um passo essencial nessa jornada é, portanto, se recusar a olhar para o espelho distorcido do ego, com a convicção de que as imagens que ele mostra simplesmente não são reais. E o bom é que essa jornada não precisa ser solitária. A lição termina com uma ideia de união que nos dá força. Vamos para a nossa última parte. Um chamado à unidade. A força para superar o ego não vem só do nosso esforço individual. A promessa é que, ao unir a nossa mente a uma mente superior e já curada, aqui simbolizada pela de Cristo, a gente se torna invencível. É nessa união que está o verdadeiro poder para uma mudança duradoura. E com isso, a análise dessa lição nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que no fundo resume tudo. Depois de tudo que a gente viu, a questão que fica no ar é: e se o fim do sofrimento e o começo da paz forem na verdade algo tão simples como uma única decisão?